Olá, caros colegas. Para mim, mais uma vez, é uma alegria gravar com vocês esse vídeo sobre atos de ofício, termos processuais cíveis. Estamos aí esgotando na literalidade do edital do TJMG. Eu recebo perguntas, os alunos, professor, esse curso é só para o concurso TJMG? Eu digo para vocês que não, caros colegas. Na verdade, estudar atos de ofício contribui para todos os concursos da área jurídica. Então, na verdade, essas aulas contribuirão com você, né, não somente para o TJ, mas sim para o TRE, para o TRE, TRT, ok? Então, são aulas que realmente irão contribuir muito para o estudo de vocês. E além também perguntam, né, vejo perguntas, e para o OAB também, para você que vai prestar provas, exames da OAB, vai te ajudar também. É uma matéria de suma importância, requer do aluno muita dedicação, muita disciplina, é uma matéria assim mais bastante literal, bastante autoexplicativa, requer a gente leitura dos dispositivos, mas de suma importância para vocês. Gostaria de deixar aí o meu recadinho quanto a minha página na internet. Acesse todos os dias www.hernandoadvogado.blogspot.com.br. Repetindo, www.hernandoadvogado.blogspot.com.br. Estou na rede social Hernando Fernandes. Estou no Twitter Hernando ADV. E-mail hernando.advocacia@hotmail.com. Então tem vários canais aí para você estar falando comigo. E no YouTube você pode aí assistir os 70 vídeos que estão disponíveis para vocês. O que eu peço a vocês que compartilhem, que comente, que divulgue esse projeto que tem por intuito ajudar você que busca aí concursos públicos, né, e até mesmo aumentar mais o seu conhecimento. Volto a dizer que são aulas simples, mas que têm por objetivo colaborar com os seus estudos. Ok? Muito bem. Que Deus abençoe o nosso trabalho, que Deus abençoe o estudo de vocês. Eu acredito na vitória de cada um de vocês. Eu acredito em você. Eu acredito no seu potencial. Eu sei que você é capaz. Não entregue de jeito nenhum. Não fique achando que está difícil, que você não vai dar conta, que você dá conta. Eu acredito em você. Você dá conta, eu acredito em você. Ok? No último vídeo nós paramos no artigo 27, nós estamos falando da Lei de Procedimento dos Juizados Especiais, Lei 9.099 de 95. Nós falamos no artigo 26 e hoje nós vamos falar no artigo 27. O que diz o artigo 27? Não instituído o juízo arbitral, não criado o juízo arbitral, proceder-se-á imediatamente a audiência de instrução e julgamento, desde que não resulte prejuízo para a defesa. Se não resultar em prejuízo para a defesa, pode-se, caso não tenha instituído, criado juízo arbitral, imediatamente realizar a audiência de instrução e julgamento. Diz o parágrafo único do artigo 27 da Lei 9.099, Lei dos Juizados Especiais, de 95. Não sendo possível a realização
da audiência de instrução e julgamento será audiência designada para um dos 15 dias subsequentes. Se não puder realizar audiência de instrução e julgamento, porque essa realização pode vir a causar prejuízo para a defesa, então deverá ser marcado data para essa audiência entre um dos 15 dias subsequentes. Agora fique atento com um detalhe. Cientes, desde aquele momento, desde logo, as partes e testemunhas eventualmente presentes. Se estavam ali testemunhas, as partes já ficam, desde aquele momento, cientes da data da audiência de instrução e julgamento. Diz o artigo 28, amigos, na audiência de instrução e julgamento, serão ouvidas as partes, colhida a prova e, em seguida, proferida a sentença. Serão ouvidas as partes, colhidas as provas, será, em seguida, proferida sentença. Diz o artigo 29, serão decididos de plano todos os incidentes que possam interferir no regular prosseguimento da audiência. Qualquer incidente que venha interferir no andamento da audiência será decidido de imediato. As demais questões serão decididas na sentença. Diz o parágrafo único, sobre os documentos apresentados por uma das partes, manifestar-se-á imediatamente, naquele momento, a parte contrária. Sem interromper a audiência. Sem interrupção da audiência. Da resposta do réu. O artigo 30 diz o seguinte: a contestação, que será oral ou escrita, conterá toda a matéria de defesa. Exceção, arguição de suspeição ou impedimento do juiz. Que processará na forma da legislação em vigor. Diz o artigo 31. Não se admitirá a reconvenção. No juizado especial. É lícito ao réu na contestação, formular pedido em favor, em seu favor, nos limites do que nós falamos, do que prevê a lei de juizados especiais. Desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia. O réu poderá formular pedido obedecendo às regras do artigo 3º da Lei 9.099
de 95 e obedecendo também os fatos, desde que seja fundado nos fatos que constituem objeto da controvérsia. Parágrafo único. O autor poderá responder ao pedido do réu na própria audiência ou requerer a designação da nova data para que seja logo fixada, ciente todos os presentes desta nova audiência. Tem uma questão aqui que eu gostaria que nós resolvêssemos ela sobre provas, que é o capítulo 32 ao 37, que nós vamos estudar. A questão assertiva é marque verdadeiro ou falso as questões abaixo. Todos os meios de prova moralmente legítimos, ainda que não especificados em lei, são hábeis para provar a veracidade dos fatos alegados pelas partes. Esta é uma assertiva verdadeira ou falsa. Repetindo, todos os meios de prova moralmente legítimos, ainda que não especificados em lei, são hábeis para provar a veracidade dos fatos alegados pelas partes. Esta é uma assertiva verdadeira, porque ela é a literalidade do artigo 32 da Lei 9.099 de 95, que diz o seguinte: todos os meios de prova moralmente legítimos, ainda que não especificados em lei, são hábeis para provar a veracidade dos fatos alegados pelas partes. Mais uma assertiva. Todas as partes serão, todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, devendo o juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. Vamos repetir? Para você entender, que eu não tenho um quadro aí para estar escrevendo para você, então você vai ter que ouvir. Nós estamos marcando as assertivas verdadeira ou falsa. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, devendo o juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. Podem gabaritar. Verdadeira ou falsa? Esta é uma assertiva errada. Falsa. Por que, professor? Porque, de acordo com a Lei 9.099 de 95, Lei dos Juizados Especiais, o artigo 33 diz o seguinte: todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo, não é devendo, podendo o juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou
protelatórias. Então, fique atento. A banca trocou podendo por devendo. Por isso, a assertiva está errada. Vamos mais uma? Vamos lá. As testemunhas, até o máximo de 8 para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento, levadas pela parte que as tenha arrolado, independentemente de intimação, ou mediante esta, se assim for requerido. Compreenderam ou querem que eu repita? Tudo bem, vou repetir. Calma que eu vou repetir. As testemunhas, até o máximo de 3 para cada parte, comparecerão à audiência. Desculpa, aí eu já dei assertiva. Já falei que assertiva é errada, eu estou fazendo as correções, né? Vamos lá na assertiva. As testemunhas, até o máximo de 8 para cada parte, comparecerão à audiência, instrução e julgamento, levadas pela parte que a tenha rolado, independentemente da intimação ou mediante esta, se assim for requerido. A questão está errada, porque na verdade a lei, no artigo 34, fala de até no máximo 3 testemunhas, que comparecerão à audiência de instrução e julgamento, levadas por quem? Pela parte que as tenha rolado, independentemente, não precisa de estimação. Mas, se caso for preciso, quem vai requerer e ser estimadas serão as partes. Mais uma assertiva. O requerimento para intimação das partes será apresentado à Secretaria no mínimo 30 dias antes da audiência e julgamento. Não comparecendo a testemunha intimada, o juiz poderá determinar sua imediata condução, valendo, se necessário, do concurso da força pública. Vocês acham que é uma assertiva verdadeira ou falsa? Vamos repeti-la? O requerimento para a intimação das testemunhas será apresentado à Secretaria no mínimo 30 dias antes da audiência, instrução e julgamento. Não comparecendo a testemunha intimada, o juiz poderá determinar a sua imediata condição, valendo-se, se necessário, do concurso de força pública. Questão verdadeira ou falsa? Questão falsa, porque o artigo 34, parágrafo 1º, parágrafo 2º, diz o seguinte, que não é 30 dias, mas sim 5 dias. O requerimento para intimação da testemunha será apresentado à Secretaria no mínimo 5 dias antes da audiência de instrução e julgamento. Não comparecendo. Se a testemunha não comparecer, a testemunha que foi intimada, o juiz poderá determinar imediatamente sua condução, valendo-se necessário da força policial. Vamos para o artigo 35, encerrando as questões para o artigo 35 da Lei 9.099 de 95. Quando a prova de fato exigir, o juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico. Quando a prova do fato exigir for complexa, o juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.
Diz o parágrafo único do artigo 35. No curso da audiência, poderá o juiz, de ofício, ou a requerimento das partes, realizar expensão em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado. Professor, o que a banca pode trocar aí? Vamos ver então? Olha aqui. No curso da audiência, poderá. A banca vai colocar deverá, mas não é deverá, é poderá que fala a lei. Poderá o juiz de ofício, não é deverá. Eu já vi questão aí falando deverá, não é deverá. É poderá o juiz de ofício, e não é só de ofício, poderá o juiz de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em coisas ou pessoas. Não é só em pessoas, não é só em coisas, é em coisas ou pessoas. Ou determinar que faça a pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente, não é formalmente, a banca coloca formalmente, é informalmente ou verificado. Vamos para o artigo 35. A prova oral não reduzida a escrito, a prova oral não será reduzida a escrito, devendo a sentença referir no essencial, no que for essencial, os informes traduzidos nos depoimentos. A instrução poderá ser dirigida por juiz leigo sobre a supervisão do togado. Professor, como que é cobrado esses dois dispositivos da Lei 9.099, Lei de Juizados Especiais? Vamos lá. O que a banca pode cobrar de vocês? A prova oral será reduzida a escrito. Cuidado! Ela não será reduzida. A banca tira esse não e coloca, somente exato. A prova oral ela não será reduzida a escrito. Outra coisa, tome cuidado com o verbo devendo. Devendo a sentença referir. Pode colocar podendo, mas está errado. Não é podendo, caros colegas. É devendo a sentença referir. Não é podendo, é devendo a sentença referir. No essencial, os informes trazidos nos depoimentos. Você está com a lei na mão, você grifa isso, que eu tenho certeza que isso, se a banca cobrar esta lei, se a banca for pegar algum dispositivo dessa lei, tenho certeza que é esse, um dos que ela poderá cobrar de você. Mais uma coisa, o artigo 7 diz o seguinte, a introdução poderá, tome cuidado para marcar, pega sua caneta, dou tempo, vou esperar, a instrução poderá, não, a banca coloca deverá ser dirigida por juiz leigo, não, ela poderá ser dirigida por juiz leigo, sob a supervisão de togado. Ela pode trocar, ela coloca o seguinte, olha, presta atenção, a instrução deverá ser dirigida por juiz togado, sob a supervisão de juiz leigo. Que loucura, mas é isso mesmo. Tem questões que são assim, malignas, questões idiotas, bobas, que o aluno erra porque não presta atenção. Ok? Vamos resolver mais 3 questões? Vamos lá. Preste atenção, que vocês vão ver como que as bancas cobram a literalidade da lei do dispositivo. A sentença mencionará os elementos de convicção do juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, sendo indispensável o relatório. E aí? O que fala a sentença? A sentença mencionará os elementos de convicção do juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, sendo indispensável o relatório. O que fala o artigo 38? O artigo 38 fala que a sentença mencionará os elementos de convicção do juiz,
com um breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência. Dispensado o relatório. A questão falou sendo indispensável, não é o contrário. É dispensável o relatório. É uma assertiva errada. Vamos mais uma. Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida. Ressalvado no caso de ser genérico o pedido. Verdadeira ou falsa essa assertiva. Você pode voltar o vídeo para você repetir, ouvir a pergunta. Falsa. Isso mesmo. O que diz o seguinte, dispositivo legal. Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico pedido. Ainda que genérico pedido. Tome cuidado. Tem mais uma assertiva que eu vejo cair muito aí nas provas. Que diz o seguinte. Admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida. Falsa, porque não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido. Mais uma questão. É ineficaz a sentença condenatória, na parte que exceder a alçada estabelecida nesta lei. Verdadeiro. Literalidade do artigo 39. É ineficaz a sentença condenatória na parte que exceder o que? Os 60 salários mínimos. Mais uma assertiva. O juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao juiz togado, que deverá homologá-la, proferir outra em substituição ou antes de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. Estou esperando você parar. Então, stoppe o vídeo e volte a pergunta. E pode validar. Ela é falsa. Porque diz o artigo 40. O juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão imediatamente e submeterá ao juiz togado, que poderá, não deverá não, que poderá, não é deverá, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou antes de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. Colegas, vamos ver o que diz o artigo 41. Da sentença excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso ao próprio juiz. Porque se houve homologação de conciliação e laudo arbitral, não há que falar em recurso. O recurso será julgado por uma turma composta por 3 juízes togados, em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do juizado. No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado. No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado. Artigo 42. O recurso será interposto no prazo de 10 dias, contado da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. Artigo 43. O recurso terá somente efeito devolutivo. Podendo o juiz dar-lhe efeito. Podendo, não é devendo, não. Podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável à parte.
Se houver dano irreparável à parte, o juiz poderá dar efeito suspensivo. Artigo 44. As partes poderão requerer a transcrição da gravação de fita magnética a que alude o artigo 3º, a parágrafo 3º do artigo 13 desta lei, ocorrendo por conta do requerente as despesas respectivas. 45. As partes são intimadas da data da sessão de julgamento. Artigo 46. O julgamento em segunda instância constará de apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acordo. Muito bem. Nós, então, vamos encerrar essa aula, pedindo a Deus que abençoe o estudo de vocês, abençoe você nessa garra, nessa luta para alcançar o seu objetivo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Compartilhe, divulgue esse projeto. Um grande abraço.